José, consultório de enfermagem. Olá, bom dia a todos os ouvintes. Eu sou a enfermeira Janaína Petrini e hoje nós vamos falar sobre leishmaniose. Essa conversa tem um tema muito importante, para a saúde pública. Nós que estamos na Semana Nacional do Controle e Combate à Leishmaniose, é justamente o momento para poder ampliar informações e estimular a prevenção, principalmente ajudando a população a reconhecer os sinais da doença. Esse é o nosso objetivo e o nosso intuito, dessa comunicação que nós temos aqui, essa porta aberta, esse meio de comunicação que é a rádio, no qual a gente pode chegar até várias pessoas aí com o poder da rádio. Então eu fico muito feliz em participar do programa de toda semana, estar aqui com vocês, com esse quadro, Então, eu vou falar hoje sobre esse problema de saúde aí, um probleminha de saúde pública relacionado à leishmaniose. Então, primeiramente, a gente precisa entender que a leishmaniose, ela é uma doença causada por um protozoário. Ela é transmitida principalmente pela picada de um inseto, e esse inseto ele precisa ser fêmea, uma fêmea infectada aí, para poder contaminar o ser humano, Esse mosquito, esse inseto, ele é conhecido como mosquito palha. Em algumas localidades é conhecido também como birigui ou tatuquira, vai depender muito da região, tá? E aqui já demos aí já podemos esclarecer aí algumas dúvidas em relação à leishmaniose, que ela não é transmitida diretamente pelo contato com o cachorro, do cachorro para o ser humano, Não se pega a leishmaniose fazendo carinho, tocando ou recebendo uma lambida aí de um cachorro, um gato, por exemplo, E convivendo com algum cão infectado, certo? Então, o que participa da transmissão aí dessa doença é a picada do mosquito palha infectado, E a mosca fêmea, Nessa leishmaniose, a leishmaniose visceral, que eu vou explicar também que tem alguns diferentes tipos de leishmaniose, tá? A leishmaniose visceral, ela é especialmente no ambiente urbano, O cão, ele pode funcionar como um importante reservatório desse parasito, tá? Então, o inseto, ele vai picar o animal infectado e, posteriormente, ao picar uma pessoa, pode transmitir aí esse parasita, tá? Como eu falei dos diferentes tipos de leishmaniose, para facilitar o entendimento, dos nossos ouvintes, nós vamos falar principalmente de duas formas, que é a leishmaniose tegumentar e a visceral. Na leishmaniose tegumentar, ela compromete principalmente a pele e a mucosa. Já a visceral, ela é conhecida como calazar, viu? Que compromete aí os órgãos internos e é uma forma mais grave da doença. Na leishmaniose tegumentar, um dos principais sinais é o aparecimento de feridas na pele. Geralmente aparece ali uma úlcerazinha, apresentam as bordas mais elevadas, um fundo mais granuloso, viu? E muitas vezes são pouco dolorosas e pode também ser indolor. Isso merece muita atenção porque uma pessoa pode apresentar uma ferida que permanece aberta durante semanas ou até meses, utilizar diferentes coberturas, como pomadas e curativos, e não perceber melhora. Aquela ferida fica estagnada. Por isso que é importante uma avaliação de um especialista, de alguém que entenda realmente de ferida, para poder descartar algumas possibilidades, solicitar alguns exames, fechar um diagnóstico, uma anamnese completa, para assim poder dar seguimento num tratamento e conseguir atingir a melhora,
Então, uma ferida que ela não cicatriza, ela precisa ser investigada, né? A doença também ela pode comprometer as mucosas, principalmente do nariz, boca e garganta. Então, quando atinge o nariz, a pessoa ela pode apresentar feridas, né? Crosta, sangramento, coriza, obstrução nasal, e a obstrução da garganta pode surgir aí rouquidão, tosse, dor, dificuldade para engolir também. Tá? Na leishmaniose tegumentar, geralmente não apresenta a mesma letalidade da forma visceral, mas ela pode provocar aí lesões, né, extensas, cicatrizes permanentes, o comprometimento das mucosas, trazendo um impacto físico, funcional e muito que a gente costuma trabalhar também a questão emocional do paciente, né? E fica bastante afetado em relação a isso. Uma ferida por si só já deixa o indivíduo emocionalmente abalado, porque tira alguns prazeres da vida, né? Às vezes você não consegue ir à praia, não consegue tomar o sol, a exposição daquela lesão, dependendo da complexidade, te limita a alguns afazeres, né, no dia a dia e acaba deixando a pessoa emocionalmente abalada em relação a isso, né? Na leishmaniose visceral, ela já é uma doença sistêmica, né, e potencialmente mais grave, tá? Os principais sintomas são febre prolongada, fraqueza, cansaço, um emagrecimento, né, repentino, anemia, a redução de força muscular também é uma característica, e também o aumento do fígado, principalmente do baço. Uma pessoa com a febre persistente, emagrecimento, fraqueza, aumento abdominal ali, distensão abdominal, precisa procurar um atendimento de saúde para investigar esses sinais e sintomas, né? O tratamento adequado da leishmaniose visceral, ela pode evoluir aí com complicações graves, inclusive levando a pessoa à morte, né, se esse indivíduo não fizer o tratamento adequado. Por isso esse diagnóstico no início, né, o diagnóstico precoce que a gente fala do tratamento, ele é fundamental. E como é que é feito esse diagnóstico, né? Ele não deve ser feito apenas com o olhar clínico da ferida, tá? Porque as feridas, elas às vezes têm as mesmas características, mas são de diagnósticos diferentes. Na leishmaniose tegumentar, existem outras doenças que podem produzir lesões aí semelhantes, então por isso a gente tem que ter uma avaliação do profissional, que é quando indicada para a realização de alguns exames para confirmação. Na leishmaniose visceral também são utilizados exames específicos, né? Aí inclui os métodos imunológicos, né? Parasitológicos. Então a gente não deve tratar uma suspeita de leishmaniose por conta própria. A gente precisa de um respaldo laboratorial para dar andamento nesse tratamento. E me perguntam muito se tem tratamento, né? Porque eu já peguei alguns casos de leishmaniose aqui no consultório, graças a Deus evoluíram muito bem, tá? E sim, existe tratamento, né? Os medicamentos são específicos, né? Para leishmaniose humana, são disponibilizados aí pelo SUS, né? Eles passam por uma avaliação também pela equipe da vigilância e eles solicitam essa medicação através da Secretaria de Saúde. Então, o medicamento, né? O esquema terapêutico vai depender do tipo de leishmaniose, da gravidade da doença e das condições clínicas do paciente também. Por isso não existe uma receita única, né, que possa ser utilizada por qualquer pessoa, né? O tratamento ele precisa ser individualizado, né, e precisa ser indicado, acompanhado pelo serviço de saúde direitinho. Tá? Como é que a gente pode prevenir essa doença? Diminuindo aí o contato com o mosquito palha, né? Reduzir os locais favoráveis à sua proliferação. Então é importante manter os quintais e terrenos limpos, né? Retirar folhas, frutas caídas que dá muito mosquitinho. Então esses resíduos acumulados aí nos quintais, por exemplo, precisa ser feita a limpeza com frequência para evitar esse tipo de mosquito, né? E manter aí os abrigos dos animais também limpos, né? Uma vez que esse parasito pode encontrar aí no organismo do animal, né? O mosquito vai lá, pica o cachorro que está infectado, essa mosca vai lá e
pica o ser humano, transmitindo a doença. Então, essa corrente, né, de transmissão, tá? Então, os animais, eles também precisam de um acompanhamento veterinário adequado, né? Se houver alguma suspeita de leishmaniose em algum cão, a orientação é procurar, né, o veterinário, as zoonoses, e aí vão tomar as decisões aí para ver como é que se faz esse acompanhamento do animal. Então, vamos manter aí a higienização dos quintais, né? Eu gostaria de deixar, assim, algumas informações importantes para os nossos ouvintes da Estúdio FM, que, em primeiro lugar, assim, a leishmaniose, ela não é transmitida pelo simples contato com um animal infectado, tá? A transmissão, ela envolve a picada do mosquito palha fêmea infectado. Certo? Segundo, que uma ferida de pele que não cicatriza, principalmente quando ela apresenta as bordas mais elevadas, né, que não tem uma cicatrização fácil, ela merece uma investigação profissional. Tá certo? E um terceiro, que febre prolongada associada a emagrecimento, fraqueza, anemia, né, abdômen distendido, todos esses sintomas, eles precisam ser investigados rapidamente, né, para poder descartar algumas possibilidades e os profissionais terem uma outra linha de investigação para poder tratar essa pessoa. Tá certo? Então, essas informações são importantes, né, para que a gente venha saber como se prevenir, né? Como nós estamos aí nessa semana do controle e combate à leishmaniose, esse é o nosso recado, né? Que é para observar os sinais e sintomas, cuidar bem do ambiente, proteger usando repelentes, por exemplo, isso ajuda bastante também, né? Na prevenção em relação a picada do mosquito, e tá sempre procurando aí os serviços de saúde, os profissionais que são preparados para um atendimento e uma avaliação adequada. Quanto mais cedo o diagnóstico, maiores as possibilidades de cura, né? Tem tratamento, né? E o tratamento adequado, né? De evitar aí complicações e problemas futuros aí com a saúde. Muito obrigada aí pelo espaço mais uma vez ao pessoal da Rádio Estúdio FM. Um grande abraço a todos os ouvintes. Eu aguardo vocês na próxima semana com um novo tema e até lá.